Olá pessoal, vamos aí dar sequência nas nossas aulas. Estamos estudando aqui o tema da administração na sociedade limitada. Essa nossa aula, portanto, já passou aí pela contextualização dos três órgãos, que formam aí a estrutura organizacional da sociedade limitada. Agora, pessoal, nós estamos estudando aí os órgãos em espécie, detalhadamente. Então, estamos passando um a um esses três órgãos, começando com a administração. Tem um material postado para vocês no Canvas, onde eu detalho, esse órgão, a administração. Inclusive, eu coloquei lá para vocês no Canvas exemplos de cláusulas no contrato social da LTDA abordando o órgão administração, tá, pessoal? Então todo mundo baixa esse material aí no Canvas, nossa aula aí sobre, portanto, administração. Então, pessoal, contextualizando aqui, esse órgão, e aí, qual que é a nossa ideia aqui nessa aula? Nós vamos passar um a um os artigos sobre administração de LTDA que estão no Código Civil a partir do 1060. Então vamos passar aí um a um, Nós já falamos algumas coisas aí sobre a administração, trabalhamos até os artigos 1060, 1061, 1062. A ideia, portanto, é darmos sequência nesse capítulo sobre administração no Código Civil. E aí, o material no Canvas, a gente vai fazendo comentários, é mais para vocês lerem, como aí uma leitura complementar e irem ganhando conhecimento aí sobre o tema da administração, ok? Então, pessoal, recapitulando aqui o que a gente já viu sobre administração, a administração na LTDA está lá a partir do artigo 1060. Então, nós temos a administração como sendo o órgão de representação legal da sociedade limitada. Ele é formado por sócios ou não sócios, não tem necessidade do administrador ser sócio da sociedade limitada. Então pode ser um administrador ou vários administradores, sempre pessoas físicas, pessoas naturais, ok? Então não temos a possibilidade de ter administrador, pessoa jurídica. O artigo 1060, que a gente já passou por ele aí, ele é claro, A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Então, pessoas físicas, portanto, ok? Muita atenção para isso aí, que podem estar nomeadas no contrato social, logo que os sócios constituem a sociedade, ou podem ser indicadas pela sociedade para exercer esse cargo, pessoal, em data futura, E aí é o que a gente chama de nomeação em ato separado, A sociedade vai promover uma assembleia, ou reunião de sócios e vai escolher ali, o administrador, que pode ser um sócio, ou alguns sócios, como também pode ser um terceiro. Um terceiro profissional do mercado, que vem aí para a sociedade contrata esse profissional para gerir os negócios, ok? No nosso PDF, que está no Canvas aí, pessoal, eu até coloquei um exemplo para vocês, todo mundo baixando esse material aí, ó, temos a famosa, turma, a famosa indústria brasileira de alimentos e chocolate limitada, a conhecida aí como Cacau Show, turma.
todo mundo conhece como Cacau Show, né? Tem aí diversas lojas espalhadas aí Brasil afora, né? Uma empresa que hoje fatura bilhões de reais aí comercializando chocolate. Ela é uma sociedade limitada, tá, pessoal? Né? Percebam aí, né? A expressão LTDA ao final do nome empresarial. O administrador dessa sociedade, turma, é o seu fundador, né? É o sócio fundador da companhia. Ele é o presidente, né? Que é o renomado chefe, né? Ale Costa, né? Que a gente costuma ver no MasterChef, né? Quem gosta de MasterChef aí, né? Aquele programa de culinária, de vez em quando ele aparece lá, né? Cobrando ali dos candidatos uma receita com chocolate. O Ale Costa é o sócio fundador, né, dessa empresa, né, dessa sociedade limitada, né, que na verdade, né, tem como nome empresarial, né, a razão social, né, turma, Indústria Brasileira de Alimentos de Chocolate Limitada. Cacau Show é a marca, né, que a sociedade possui, né, identificando aí seus produtos, etc. E também é título do estabelecimento, né? A gente passa por lojas, né, da sociedade, né? A gente vê lá a placa da loja Cacau Show, né? Então é tanto título do estabelecimento quanto marca, né? A expressão Cacau Show, né? O nome empresarial, né? A razão social, portanto, identificando a sociedade, é IBAC, né? Essa expressão que está aí para vocês no nosso PDF, Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolate Limitada, tá, turma? Seu presidente é o Alexandre Tadeu da Costa, né? Mais conhecido como Ale Costa, sócio fundador dessa sociedade. Então, um exemplo aí de administrador de sociedade limitada, né, que eu trouxe para vocês. Todo mundo com atenção nisso aí, tá, pessoal? E aí, né, vimos então o 1060, né, tá ok. Uma ou mais pessoas podem administrar a LTDA, né, sejam sócios ou não sócios, sempre pessoas físicas, podem vir nomeadas no contrato ou em ato separado, tá, pessoal? Muita atenção. Lembrar da regrinha do parágrafo único do artigo 1060, que é importante também, né, pessoal? Aquela ideia, né? Se eu não tenho administrador designado formalmente para a sociedade, aplica-se a regra de que todos os sócios são considerados administradores, ok? Então, se não há designação formal, presume-se que todos os sócios são considerados administradores. O que não vai se estender, pessoal, àqueles sócios que posteriormente ingressarem na sociedade, tá? Muita atenção, né? É o parágrafo único aí do 1060. Né? Se eu tenho, né, ali na Constituição da Sociedade, né, a opção pelos sócios de não indicar quem vai administrar, então presume-se que todos são administradores, né? Todos ali estão autorizados a usar o nome empresarial, contrair direitos e deveres em nome da sociedade, né? Vamos ter sempre esse feeling aí, né? O administrador é o único que pode usar o nome empresarial, né? E contrair direitos e deveres em nome da sociedade, tá? Então, no momento de constituição, os sócios optaram por não indicar o administrador. Então, ficaram todos na posição de administrador. Essa condição de administrador, ela não vai se estender automaticamente àqueles sócios que, posterior à constituição da sociedade, entrarem para o quadro societário, tá? É o 1060, parágrafo único. Isso não é presumido, ok? Quem vai ser presumido administrador da sociedade são aqueles sócios que
participaram ali da Constituição, né, e optaram, né, por não indicar administrador naquele momento. São eles os presumidamente administradores, né? Aqueles que vão ingressar posteriormente não vão deter essa condição de forma automática, ok? Muita atenção para isso aqui. Depois nós vimos, né, o 1061, né, pessoal, que vai falar da designação de administrador não sócio, né, para a sociedade. Então, vamos lembrar dessa regra, né, que ela é importantíssima. O 1061 vai falar assim: a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado e de 2/3, no mínimo, após a integralização. Então, o que é isso aqui, né, pessoal? Vamos lembrar. É uma regra que visa proteger os sócios na sociedade limitada. Percebam que, né, designar administrador não sócio, né, que não seja sócio da sociedade, né, necessita de se analisar o capital social. O capital social está integralizado ou não? É essa que é a grande questão aqui no 1061. Nós já vimos, né, lá no artigo 1052 do Código Civil, que se o capital da sociedade ele não está integralizado, existe uma consequência para os sócios. Qual é a consequência? Os sócios respondem solidariamente, né, pelo que faltar para integralizar o capital, com seus patrimônios pessoais, né? Então, os sócios ficam vulneráveis, né, pessoal? Percebem? Nesse contexto, a nomeação de um administrador não sócio gera uma insegurança a mais, né, para a sociedade, né? Então, percebam, se nós temos uma, né, opção pelos sócios por nomear um administrador que não seja sócio, temos que olhar o capital social. Se ele não estiver integralizado, então todos os sócios, à unanimidade, têm que concordar com essa nomeação, né? Ou seja, o capital não está integralizado, a sociedade, né, está vulnerável, né, se sofreu uma execução por dívida, né, o patrimônio pessoal dos sócios vai estar em risco, né? Então, colocar na sociedade um sujeito que não seja sócio, né, exige o consentimento de todos os sócios. Todo mundo tem que estar de acordo, né? Agora, se o capital está integralizado, né, aí os sócios estão mais tranquilos, né? Estão mais seguros aí com o seu patrimônio pessoal, já que não haverá essa responsabilidade pessoal, né, e solidária para o que faltar para integralizar o capital, já que o capital está totalmente pago, né? Então, o quórum de aprovação dessa designação já vai ser de 2/3 no mínimo, né? Então, já não se exige mais que todo mundo aprove, né? Basta 2/3 aprovando essa designação que ela vai acontecer, tá, pessoal? Então, muita atenção para isso aqui, né? Essa regra do 1061 é muito importante, tá? Já que é uma regra de tutela, né, dos sócios na sociedade limitada, ok, pessoal? Então, maravilha. E aí, nós vamos para o 1062, né? Chegamos a falar dele também. É uma regra, né, formal, tá, pessoal? É uma regra ali que, né, define como deve ser o procedimento, né, de comunicação à junta comercial da nomeação do sócio, do administrador, né? Que pode ser sócio ou não sócio, né?
Então, o artigo 1062 vai falar, ó, o administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Então, nós temos um termo de posse, né, a ser assinado pelo administrador que foi designado pela sociedade. Esse termo de posse, né, ele tem aí, portanto, registro, né, a sua formalização, primeiro na sociedade, né, no chamado livro de atas da administração, depois na junta comercial, tá? O livro de atas da administração, que é um livro empresarial obrigatório especial, né, pessoal, para a sociedade limitada, né? Vocês estudam aí a figura dos livros empresariais no Empresarial 1, né, no quarto período. Então, atenção, né, é a regra do artigo 1179, né, do Código Civil, definindo ali, portanto, essa obrigação comum a qualquer empresário, escriturar livros empresariais, né? Esse é um deles, né? O livro de atas da administração, na qual o termo de posse, né, ele vai estar registrado, ok? No parágrafo 1º, nós vamos ter, se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Então, nós temos um prazo para a assinatura do termo de posse, tá? Muita atenção para isso aqui, né? A sociedade realizou uma assembleia para escolha do administrador. Houve a votação, o administrador foi indicado, agora é a hora de assinar o termo de posse. O Código Civil dá um prazo bem alargado para a assinatura desse termo de posse, percebem? 30 dias. Então, nos 30 dias seguintes à designação, ou seja, a escolha do administrador pela Assembleia, ele tem que assinar o termo de posse, senão vai ficar sem efeito essa designação, terá que ocorrer nova Assembleia, né? O que não é legal, o que não é interessante aí, né, para a sociedade. Então, cuidado com esse prazo de 30 dias, né, para a assinatura do termo de posse. E aí, uma vez assinado o termo de posse, pessoal, nós vamos encaminhá-lo para a junta comercial, que é o parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º vai dizer, nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja verbada sua nomeação no registro competente, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Então, né, a gente encaminha o termo de posse junto com a ata, tá, turma? Lá na ata, né, da Assembleia já vai vir todas essas informações juntamente com o termo de posse. E aí nós vamos, né, encaminhar para a junta comercial observando esse prazo de 10 dias, tá, turma? 10 dias a partir de quando? Da investidura. O que é a investidura? A assinatura do termo de posse, né? Então, são 3 momentos. Primeiro, a designação pela Assembleia ou reunião de sócios. Designou o administrador, escolheu quem vai ser. Segundo momento, a assinatura do termo de posse. Tem 30 dias para fazer isso a partir da designação, né? Depois, encaminhamento do termo junto com a ata à junta comercial, né? E aí, 10 dias para fazer isso, ok? Tranquilo, turma? Então, muita atenção. O prazo de gestão, né, que fala no finalzinho aqui, é até importante mencionar, né? São os sócios que vão definir, tá, turma? Qual vai ser o prazo de gestão, né, da sociedade? Vamos colocar um prazo anual, né?
escolha anual de administrador, talvez seja um prazo curto, né? É muito comum a gente ter o prazo de 3 anos, tá? De 3 em 3 anos a sociedade se reúne, né? Os sócios se reúnem, formam ali a assembleia ou reunião e ah, deliberam sobre a designação de novo administrador ou recondução, né, do administrador que ali já estava, ok? Então, muita atenção, são os sócios que definem, né, esse prazo de duração da gestão da sociedade, tá, pessoal? E aí, a gente chega no 1063, pessoal. Olha o 1063, ele vai falar o seguinte, ó. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Então, o que o 1063 está nos dizendo aí, pessoal? Prestem atenção. O administrador, turma, nomeado, né, ele foi nomeado pelos sócios, né, em assembleia ou reunião, ele também poderá ser destituído. Então percebam que ele vai mencionar, ó, o exercício de cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo. Então, os sócios, né, identificaram ali uma gestão fraudulenta, né, uma gestão que não está atendendo aos interesses dos sócios, eles podem deliberar, né, pessoal, a qualquer tempo por destituir o administrador da sociedade. Né? Muita atenção para isso aqui. O administrador, né, eu já expliquei isso para vocês, né, lá no quarto período, vamos ter atenção, né, quando estudamos ali sociedade simples, né, lá no artigo 1011 do Código Civil, né, nós temos os deveres do administrador, né, aqui no Código Civil. O administrador ele tem que cumprir a função, né, com diligência, né, com lealdade à sociedade, né, com transparência, né, com zelo, né, pessoal? O zelo e a diligência que ele emprega na administração dos próprios negócios, né? Então, se eu tenho ali um administrador que está sendo negligente com a gestão da sociedade, está conduzindo a sociedade de forma, né, atabalhoada, né, sem empregar ali o cuidado necessário, os sócios podem ver a necessidade de destituir o administrador. Da mesma forma que eles nomearam o administrador, eles vão destituir o administrador, ok? Então, muita atenção para isso aqui, porque o administrador pode ser destituído a qualquer tempo, né? Ou ocorre destituição, né? Ou o mandato do administrador vai cessar, né, pelo término do prazo. É a segunda parte do 1063 aí, né? Terminou o prazo de gestão definido no contrato ou em ato separado, por exemplo, 3 anos, né? Ele vai ser vai ser nomeado um novo administrador, né? Ou ele vai ser reconduzido. Ele pode ser reconduzido, né? O contrato social pode prever a possibilidade de recondução do administrador, né? Está indo muito bem, a sociedade está, né, muito bem gerida pelo administrador que ali está, então vamos reconduzir ele ao cargo, né? Para que mexer em time que está ganhando, né? Assim? Então é isso, tá, turma? Muita atenção aí para regrinha, né, de destituição, pode ser feita a qualquer tempo. Às vezes, o conselho fiscal, né, eu já fiz a explanação para vocês aí acerca do conselho fiscal, né, pessoal?
já vimos rapidamente, nós ainda vamos estudar o conselho aqui mais em detalhes, mas eu já passei para vocês, né, em que consiste o Conselho Fiscal, um órgão de fiscalização que os sócios vão criar para fiscalizar os negócios sociais. Principalmente quem? A figura do administrador, né? O Conselho Fiscal exerce uma fiscalização, né, principal sobre o administrador, né? Será que ele está conduzindo bem os negócios, né? Está observando a legislação, né, o código de conduta da sociedade, as boas práticas de governança, né, de compliance, né? Então, o Conselho Fiscal pode ali identificar, né, algum ato ilícito praticado pelo administrador, né, identificar ali algum ato que não condiz com os valores, né, e os princípios da sociedade, e aí ele vai informar os sócios que podem então tomar a decisão, né, de destituir o administrador, né? Importante vocês lembrarem dessa vinculação, né, do Conselho Fiscal, né, na sociedade, como ali, né, o Poder Judiciário, né, empregando ali uma atividade de fiscalização dos negócios sociais, podendo então identificar, né, atos ilícitos praticados pelo administrador e então reportar, né, aos sócios para tomarem as devidas providências, tá, pessoal? Muita atenção aqui. Então, para a figura da destituição do administrador, lembrar do Conselho Fiscal, né, que faz parte da estrutura de compliance da sociedade, né? O Conselho Fiscal, né, turma, não é obrigatório na sociedade limitada, né? A gente nem sempre vai encontrar esse órgão aqui na LTDA, ele é mais comum, né, na sociedade anônima, que desenvolve atividades de grande porte, né? Mas se eu tiver uma limitada de grande porte, né, nós já vamos aí encontrar o Conselho Fiscal, tá? Muita atenção para isso aqui. Então, maravilha, turma, olha só. Parágrafo 2º, né, do 1063, vai falar o seguinte, ó, aliás, parágrafo 1º, né? Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Então vejam, turma, o que é isso aí, né? Olha só. Esse dispositivo, que é o parágrafo 1º aí do 1063, ele está falando especificamente de sócio nomeado administrador no contrato. Então, né, aqui no artigo anterior, né, a gente estava falando, né, no 1061, né, a gente estava falando de administrador não sócio. Né? Agora aqui no 1063, parágrafo 1º, é o sócio nomeado administrador. Né? Então, se eu tenho um contrato social de LTDA, pessoal, onde o sócio da sociedade foi nomeado no contrato administrador, né? Então, para destituir esse indivíduo do cargo, vai se exigir a observância do parágrafo 1º, que é uma regrinha de proteção desse sócio administrador, percebem? É o sócio administrador, escolhido lá na Constituição da sociedade, né, pelos fundadores da sociedade. Então, o código dá uma especial atenção para essa qualidade, né, e tutela essa figura no contrato social. Olha lá, ó.
tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, né? Então, eu vou ter, se de repente, né, a gente chega numa situação na sociedade, né, em que os sócios estão querendo deliberar pela destituição do administrador, sendo ele, pessoal, sócio da sociedade, que fora nomeado no contrato lá quando a sociedade foi constituída, então, para destituí-lo, exige-se aí, ó, votação, né, que não é por cabeça, percebam aí, a votação é por cota, né, maioria de cota aí, ó, exigindo-se esse quórum aí, ó, de mais da metade do capital social, né? Ou seja, mais da metade do capital social, turma, é 51%. Né? Eu tenho que ter 51% aí votando e aprovando a destituição daquele administrador que é sócio da sociedade e foi nomeado lá na Constituição. É uma regra de proteção, percebem? Proteção, né? Quando a sociedade ela é constituída, turma, então tem ali os sócios fundadores, né? São os empreendedores que tiveram a ideia daquele negócio, né? Idealizaram aquele negócio, né? Exemplo, o nosso renomado chefe aí, ó, o Ale Costa, né? Lá do MasterChef, né? Ele é fundador, né? Foi nomeado no contrato como administrador da sociedade, lá na Constituição da sociedade, percebem? Então, o que acontece aqui, pessoal? A sociedade, ao longo da sua vida, né, do seu desenvolvimento, a estrutura societária vai se alterando, né? O quadro societário vai se alterando. Sai um sócio, entra outro no lugar, né? A sociedade, às vezes, aumenta o seu capital social, cria mais cotas, coloca essas cotas aí, né, à disposição de investidores. Então, esses investidores, né, entram na sociedade, muda a configuração do capital social, percebem? Né? Do quadro societário, da distribuição das cotas. E aí, de repente, surge um sócio majoritário ali, surge um sócio, né, que está ali com o maior número de cotas e ele passa a não se entender mais com aquele administrador que é sócio também e foi nomeado lá atrás, né? E aí ele começa, né, a querer destituir esse sócio administrador, né? Então, não é simples, né? Nós vamos ter que seguir a regra aí do parágrafo 1º do 1063. Quer destituir o administrador, sócio nomeado no contrato? Então a gente tem que ter mais da metade do capital social aprovando essa destituição, né? Se eu tiver lá um sócio majoritário, né, onde ele tem 30%, né, das cotas e o resto, né, os outros 70%, está pulverizado nas mãos de vários outros sócios, né? Ele com 30% é o que detém o maior número de cotas, né? Então, ele sozinho não consegue destituir, percebem? Ele vai ter que, né, convencer outros sócios a votarem para preencher esse quórum de mais da metade do capital social, né? Para então conseguir obter a destituição desse administrador sócio que fora nomeado no contrato lá na gênese da sociedade, né? Ok, turma? Então, muita atenção aí para essa regrinha do parágrafo 1º, tá? Porque ela protege o sócio que é administrador e foi escolhido lá na fundação da sociedade, ok?
Maravilha, turma. O parágrafo 2º vai falar o seguinte, ó. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Então, uma regrinha de formalização, né, da cessação do exercício da administração por aquele indivíduo específico. Né? Então a gente tem que comunicar a junta comercial disso, né, turma? A junta comercial tem que ser comunicada, percebe? Isso é importantíssimo, né? Por quê? Já expliquei isso para vocês. A junta é órgão que tem como função principal dar publicidade aos atos do empresário. Então, os atos do empresário, nomeação de administrador em ato separado, destituição, né? A realização de assembleias, né, para inúmeros assuntos como aprovação das contas, aprovação de operações de fusão, cisão, né, incorporação, transformação, né, contrato de trespasse, tudo isso a gente já viu tem que ser encaminhado à junta comercial. Né? Por quê? Porque é preciso dar publicidade a esses atos. Né? A mesma coisa aqui, cessou o cargo de administrador, temos que informar a junta comercial. Senão, a junta continua emitindo certidões simplificadas com dados, né, da sociedade, mostrando uma realidade que não é a atual, né? Mostrando ali uma informação, né, que já não condiz mais, né, com o que está ocorrendo na sociedade. Então tem que informar a junta comercial, tá, turma? Importantíssimo isso aí, né? E aí tem que se fazer esse requerimento aí, né, que vai ser apresentado nos 10 dias seguintes, né, a formalização da cessação do exercício da função, tá? Muita atenção aí, regrinha procedimental. Parágrafo 3º, turma. Parágrafo 3º vai falar assim, ó. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Daí a importância, né, de se comunicar à junta comercial. Né? Olha que importante aí, o parágrafo 3º. Ó. Ele está falando de renúncia. Né? O administrador, ele renuncia ao cargo. Né? Ele não mais deseja continuar com aquelas atividades, né, por algum motivo de ordem pessoal, e aí ele vai lá e apresenta renúncia. Né? A sociedade agora vai ter que encontrar outro profissional. Então, a renúncia ela se torna eficaz em relação à sociedade, né, à pessoa jurídica da sociedade e, portanto, aos sócios, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação. Comunicou à sociedade, enviou lá, né, uma carta para a sociedade, passou um e-mail, né, uma notificação, algo nesse sentido, né, comunicou formalmente à sociedade, já produziu efeito, a renúncia entre o administrador e a sociedade e os sócios. Agora, percebam aqui, ó, a segunda parte do parágrafo 3º, e em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Né? Isso aonde? Na junta comercial. Tá? Após a averbação e publicação da cessação que a gente viu no parágrafo 2º aí agora, né? Lá na junta comercial. Então a gente tem que formalizar isso, encaminhar a informação para a junta atualizar seu banco de dados e, portanto, dar publicidade ao ato.
Essa publicidade é condição de produção de efeitos. Eficácia é o plano da eficácia. O ato eficaz é aquele que produz efeito perante terceiro. O ineficaz é aquele que não produz efeito perante terceiro. Se ocorreu o término do exercício de administração de um indivíduo qualquer específico, e isso não foi comunicado ali à junta comercial, não vai produzir efeito perante terceiros. A cessação daquele cargo, percebe? Então é importante informar a junta comercial, é o que nós temos aí. Tá? Artigo 1064, turma, olha só. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Já falei isso para vocês. Administrador, pessoal, é o único autorizado a usar o nome empresarial. Aqui na sociedade limitada, vamos lembrar, né? O nome empresarial, ele pode ser tanto da espécie firma, quanto da espécie denominação. Já vimos essa regra, está lá a partir do artigo 1155 do Código Civil, que regula nome empresarial. Então nós temos, por exemplo, aí no nosso PDF que está postado para vocês, a Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolate Limitada, a nossa aí Cacau Show. Esse nome empresarial, Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolate Limitada, é da espécie firma ou é da espécie denominação? A sociedade limitada, turma, pode adotar as duas espécies. Artigo 1158 do Código Civil, Pode adotar qualquer uma dessas duas. Pode escolher entre firma e denominação. Nesse nosso exemplo aí, isso é uma firma ou é uma denominação? Percebam, pessoal, é uma denominação, A Cacau Show aí, ela tem um nome empresarial da espécie denominação. Vamos lembrar rapidinho como se formam os nomes empresariais, A firma ou a denominação. Se for firma, tem que ter o nome próprio dos sócios, não precisa ser todos os sócios, Se for muitos sócios, a gente pode colocar o nome de um ou alguns, e acrescentar a expressão e cia, e companhia, sendo facultativo constar o ramo da atividade, não precisa do ramo da atividade, e sendo obrigatório a expressão limitada, por extenso ou abreviadamente. Tá? Então, muita atenção para isso aqui, ótimo. Essa é a firma. Já a denominação, ela vai ser composta por nome fantasia ou nome de sócio como forma de homenagem, assim? Muita atenção, Sendo obrigatório constar o ramo da atividade. Denominação, o ramo da atividade já é obrigatório. E pode ter tanto nome de sócio, nome de pessoa física, natural, quanto nome fantasia, nome que não é nome de pessoa. Então vejam, nesse nosso exemplo aí da Cacau Show, Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolate Limitada, percebam, é uma denominação porque adotou-se nome fantasia, não tem nome de sócio aí. Não tem nome de sócio, percebem? Se não tem nome de sócio, eu já descarto a firma. É denominação. E percebam que o ramo da atividade está indicado. Olha o ramo da atividade aí. Ele está indicado.
alimentos, chocolate, né? Indústria, ou seja, produção de alimentos e chocolate, ok? Então, maravilha, pessoal, muita atenção. O único que pode usar esse nome, né, e assinar contratos, né, em nome da sociedade, portanto, é o administrador. Né? O uso da firma ou denominação, olha aí o 1064, é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Às vezes, né, isso aqui é importante vocês saberem, eu posso ter num contrato social, né, dois administradores designados. Né? É uma sociedade que tem dois administradores. São dois sócios, sócio A e o sócio B. Tá? O contrato, turma, pode definir que qualquer ato que gere obrigação para a sociedade, por exemplo, a assinatura de um contrato de compra e venda, né? A assinatura de um contrato de prestação de serviço, né? Em que a sociedade vai pagar para obter um serviço, né? Uma contratação de fornecimento, etc. Né? O que seja que gere obrigação para a sociedade deve conter a assinatura dos dois administradores. Se isso está no contrato, turma, eu sempre vou ter que ter a assinatura dos dois em qualquer contrato que a sociedade for celebrar aí no mercado. Então, ou seja, são os dois administradores que possuem, né, a prerrogativa de usar a firma ou a denominação social. São eles detentores dos poderes para isso. E está definido no contrato, que tem que ser os dois assinando. Não basta a assinatura só de um. A assinatura só de um não vai gerar obrigação para a sociedade. Tem que ter a assinatura dos dois. Ok? Então, muita atenção para isso, que isso é comum de encontrar, tá, pessoal? Contratos sociais, né, exigindo a assinatura, né, de dois ou mais, né, administradores, se houver, né, todos eles, para gerar aí obrigação para a sociedade, né, para ter validade esse contrato que foi firmado. Tá? Muita atenção isso aqui, ok? Aí, turma, então beleza, então já estamos cientes, né? Quando essa temática de nome empresarial, né, turma, vamos lembrar, nunca confundir nome empresarial, que pode ser, né, das espécies firma ou denominação, com marca e título de estabelecimento. Não vamos nunca confundir isso, tá? O nome empresarial identifica a sociedade ou empresário. A marca identifica produto ou serviço, né? É matéria lá da propriedade industrial, que a gente já estudou, né, semestre passado, né? Lei 9279 de 96, especificamente ali a partir do artigo 122, nós temos a disciplina da marca. Né? Identifica produto ou serviço. Né? Em geral, né? Nós ainda temos outras espécies de marca, né? Vamos lembrar lá, né? A marca de certificação e a marca de alto renome. Né? Beleza, ok. E o título do estabelecimento, que já é outro elemento de identificação, né, turma? É outro elemento de identificação. Né? O título do estabelecimento identifica o estabelecimento. Cacau Show, por exemplo, vai ser tanto o título do estabelecimento quanto marca. Nesse caso vai se confundir aqui, né? Vai ser a mesma coisa. Você passa numa loja da Cacau Show, está escrito lá na placa da loja Cacau Show. Está escrito na embalagem do chocolate também. É marca, percebem?
mas também é título do estabelecimento. Agora, não necessariamente isso vai se confundir, né? Não necessariamente. Eu tenho, né, a sociedade anônima, né, de grande porte, de capital aberto na Bolsa de Valores, Via Varejo S.A. A Via Varejo S.A. é o nome empresarial da espécie de denominação. O título do estabelecimento da Via Varejo, que ela usa nas suas lojas, Casas Bahia, Ponto Frio. Né? Ponto Frio e Casas Bahia, né? Espalhado aí Brasil afora. Lá nas lojas, né, tanto na Ponto Frio e Casa Bahia, ali nas lojas, são comercializados produtos de diversas marcas, né, pela Via Varejo. Né? Então eu tenho lá eletrodoméstico da Britânia, eu tenho lá computador da Samsung, né? Eu tenho telefone celular da Apple. Então, não confundir esses elementos de identificação. Tá? Muita atenção. O nome empresarial, que identifica, portanto, a sociedade, né, sendo direito da personalidade da sociedade, muita atenção, é de uso privativo dos administradores. Tá? É de uso privativo dos administradores. Se eu sou sócio da sociedade, mas não sou administrador designado no contrato, ou em ato separado, pessoal, eu não posso usar o nome empresarial e assinar um contrato gerando uma obrigação para a sociedade. Eu não sou representante legal, eu sou apenas sócio, né? Mas não tenho os necessários poderes, ok? Então vamos ter atenção para isso aí, turma. O artigo 1065, né, vai definir, vamos à leitura dele. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. O que a gente tem que lembrar aqui, turma, nesse 1065 aí do Código Civil? Prestem atenção. Lá no semestre passado, né, quarto período, empresarial 1, nós vimos as obrigações comuns a todo empresário. Né? Vamos lembrar delas? Todo mundo sabe isso aí de cabeça, eu tenho certeza. Né? Quais são as obrigações comuns a todo empresário, pessoal? Primeira delas, registro. Né? A primeira delas é o registro. O registro do contrato social ou do estatuto social, se for SA, né, na junta comercial. Está lá no artigo 967 do Código Civil, né, turma? Artigo 967. Todo empresário é obrigado a se registrar antes de iniciar a atividade. Está lá no 967. Essa é a primeira obrigação. Segunda obrigação. Qual que é a segunda obrigação? Comum de todo empresário. Escriturar os livros empresariais. Escriturar os livros empresariais. Artigo 1179 do Código Civil. Todo mundo cansado de saber dessa obrigação. Nós vimos lá a figura dos livros, né? São os livros empresariais, cuja responsabilidade ali, né, é do contador, né? Estão lembrando do contador? Né? O chamado livro diário, né? O livro caixa. Né? Artigo 1182 do Código Civil, né? A escrituração cabe ao contador legalmente habilitado. Essa é a escrituração. Né? Temos os livros empresariais obrigatórios, né, que se dividem, né, em comum e especial. Né? O livro diário, né, é o livro obrigatório comum. Né?
O livro obrigatório especial já vai depender da atividade. Se é sociedade, temos ali o livro de registro de duplicata, por exemplo. É especial, vamos lembrar disso. E temos os livros, né, facultativos, aqueles que vão ali assessorar o empresário na gestão do negócio. Muita atenção. Beleza. Essa é a segunda obrigação, a escrituração. A terceira obrigação, turma, é o levantamento de balanço. Levantamento de balanço também está lá no artigo 1179. O empresário é obrigado a levantar anualmente o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, estão lembrando? Anualmente, né? É acerca dessa obrigação específica que vai se referir o artigo 1065. Olha lá, ó. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Então vejam, o balanço patrimonial, turma, que a gente vai encontrar, né? Os dois balanços, né, o patrimonial e o de resultado econômico, eu ensinei para vocês no semestre passado, eles estão lá nos artigos 1188 e 1189 do Código Civil. O balanço patrimonial, ele vai apurar, né, ativo e passivo da sociedade empresária. Né? Qual é o ativo? Bens, né, o patrimônio da sociedade ali, né, representado, né, por maquinário, representado por caixa, né, valores mobiliários que porventura ela deter, né, como investimento, como participação, né, societária em outras sociedades, né, estabelecimentos empresariais, bens móveis, bens imóveis, etc. Né, é o ativo. E temos também o passivo. O passivo são as dívidas. Essa conta define o patrimônio da sociedade. Ativo e passivo. Vamos ter ali o patrimônio da sociedade. Ok? Já o balanço de resultado econômico, né, que está aí como obrigação do administrador, né, proceder à elaboração, é óbvio que ele faz isso juntamente com o contador, né, turma? Já o balanço de resultado econômico é lucro e prejuízo, né? Lucros e perdas. Né? Faturamento, né, turma? Receita menos despesa é igual a lucro. Né? A sociedade, ao final do exercício social, percebam que o 1065 ele vai falar em exercício social, estão vendo aí? Exercício social nada mais é que o período de 12 meses em que a sociedade desenvolve as suas atividades. Um ano, né? Período de um ano. Não necessariamente, turma, vai corresponder a um ano, tá? Não necessariamente vai corresponder a um ano. Eu digo de janeiro, né, a dezembro. Pode ser do meio do ano ao meio do ano seguinte. O negócio é que tem que pegar 12 meses, o exercício social. O que vai definir isso é o contrato social, tá? Os sócios é que definem como melhor, né, estabelecer o exercício social. Mas o fato é que, né, a cada 12 meses eu tenho que elaborar esses balanços. E essa responsabilidade é do administrador da sociedade. Ok? É ele que tem a responsabilidade de elaborar os balanços, né, juntamente com o departamento de contabilidade. Tá? Então vamos ter muita atenção para isso aí, ok, pessoal? Importantíssimo.
lucro e prejuízo, portanto, né? Se no exercício social, nos 12 meses, a sociedade teve déficit, né? Ou seja, o que ela faturou, né, não foi suficiente para cobrir, né, as despesas da sociedade, ela está no prejuízo. Ela está no prejuízo. Então, isso vai estar apurado no chamado balanço de resultado econômico, né? O próprio nome diz, é resultado, né, da atividade, ok? Então, muita atenção para isso aqui, meus amigos. Beleza, turma. Então,